Obrigado. A solidão e o vazio existencial. Quando nós falamos da solidão e o vazio existencial, deveremos lembrar uma coisa: a conexão com os outros seres humanos. Aquela conexão que é bem importante para nós poder compreendermos como seres que podem enxergar-se e que podem favorecer-se através da solidariedade. Conectar-se emocionalmente com os outros, com as outras pessoas, é fundamental para a nossa existência. Mas não é uma problemática somente atual. Esta problemática se vem dando através de todas as épocas. É assim que Jesus encontra-se uma vez com uma pessoa que traz toda essa existência, todo aquele vazio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala assim, somente para relembrar. Então, levantando-se, diz-lhe o doutor da lei, para o tentar. E aqui é uma coisa bem interessante. Este doutor da lei se levanta para falar, mas para o tentar. Muitas vezes a falta de empatia, a falta de solidariedade fazem que estemos provocando o próximo. E quando nós estamos provocando o próximo, então caímos em um buraco, em uma forma de comportamento que não permite que nós mesmos encontremos paz em nosso coração. E fala assim: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu coração, e a teu próximo como a ti mesmo. Diz-lhe Jesus: respondeste muito bem, faz isso e viverás. A pergunta foi essa: como eu posso conseguir o reino dos céus? Mas a contra-resposta que recebe Jesus é simplesmente surpreendente. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus começa a relatar a história do bom samaritano. Quando nós pensamos neste homem, então estamos pensando em uma pessoa que tem um vazio existencial, realmente incapaz de reconhecer suas próprias capacidades, incapaz de reconhecer a natureza do outro. Quando nós não somos capazes de reconhecer a nossa própria natureza e a natureza das outras pessoas, então possuímos graves problemas. Vamos a sentir solidão. Vamos a sentir um vazio existencial, porque nós não enxergamos de que não somos somente seres materiais, senão que somos seres espirituais. E quando não temos a possibilidade de ter um olhar mais profundo à nossa natureza espiritual, então nós começamos a deprimir, nós nos começamos a sentir mal, nós não temos a possibilidade de identificar-nos com a vida. Quando começamos a identificar-nos com a vida, então
começamos também a reconhecer as nossas capacidades e também os nossos propósitos. Do entendimento de capacidades e propósitos, então nós começamos a vivenciar felicidade, plenitude interior. Temos a capacidade de discriminar, de discernir entre as coisas boas que convém a gente e as coisas ruins. Quando eu falo de coisas boas e de coisas ruins, não estou falando de aquelas coisas que são óbvias. Porque muitas vezes nós, para um pouco escorregar a nossa forma de olhar a vida, ou para não cair num sentido de culpa, começamos a manipular um pouco as nossas verdades. Como aquele homem, como aquele maestro da lei, né? Que faz a pergunta: e quem é meu próximo? Nós, muitas vezes, nos afastamos de coisas maiores, de coisas que são muito óbvias. Roubar, matar, enfim. Mas aqueles momentos onde nós devemos utilizar nossa ética, o nosso bom senso, aonde fica? Aqueles momentos onde nós deveremos utilizar aquela sutileza para tratar bem o próximo, aonde fica? Portanto, quando nós vemos esta primeira parte, antes de entrar na história do bom samaritano, podemos ver que o vazio existencial, primeiro, se dá porque eu não sou capaz de reconhecer que sou um espírito imortal. E não sou capaz de reconhecer a natureza do próximo. Portanto, o cumprimento das leis, as leis que havia decorado o maestro da lei, não estavam no seu coração. E ao não ficar no seu coração, simplesmente é uma rotina de aprendizagem, mas que não faz sentido na vida. É assim que nós podemos aprender muitas coisas, mas vamos a vivenciar muito pouco. É assim que a doutrina espírita traz para nós a consciência de que não estamos a sós. Nenhum de nós está a sós. Todos nós estamos acompanhados. Na prece de nossa querida irmã, escutamos que nós estamos acompanhados por espíritos bondosos, por mentores espirituais. E isso é uma grande verdade que nós deveríamos considerar, mas somente se superamos, se vamos além daquela letra que nós conhecemos para começar a vivenciar. Não somente se precisa, a pessoa pode pegar como excusa que não tem uma mediunidade ostensiva, ou que não sente absolutamente nada, ou que tem medo da própria mediunidade. Mas o conhecimento é interior. O conhecimento é ter consciência. É raciocinar de um jeito adequado para compreender que, se eu sou espírito, se Deus é amor, existem espíritos imortais, amorosos, empáticos para mim, e que eles podem reconfortar a minha alma. Aquela falta de conhecimento, aquela falta de empatia, quizá, traz uma das mensagens mais importantes de Jesus para tentar explicar como nós deveríamos preencher o vazio existencial e, sobretudo, a solidão. Então, me permito ler para ir raciocinando tudo isto. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó
caiu em poder de ladrões, que o despojaram de tudo, né? Cobririam de ferimentos e se foram, deixando o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Há uma coisa que chama a atenção. Muitas vezes, nós, em vez, preferimos manter uma solidão. Por quê? Porque podemos encontrar com pessoas difíceis, com ladrões de esperança, ladrões de alegria, ladrões da paz. E aquelas pessoas podem criar profundas heridas na nossa vida. Além disso, podemos encontrar pessoas profundamente indiferentes. E esta mensagem que faz tanto sentido, a pergunta, quem é meu próximo, que faz o maestro da lei, o mestre da lei. Porque quizá ele próprio encontrou já ladrões que tiraram a sua paz. E pessoas indiferentes que não se importam da dor. Portanto, nós, aonde é que estamos? Somos aqueles que roubamos a paz do próximo? Ou somos aqueles indiferentes que simplesmente passamos e não nos importamos absolutamente de nada? Mas esse tema deveria ser ainda de maior conforto, porque nós precisamos preencher a solidão que temos. Porque nós precisamos encontrar um alívio na nossa alma e que alguém fale para nossos corações dizendo que não vamos estar a sós. Mas é simplesmente assim. Nós não vamos estar a sós se nós fazemos algo para não ficar a sós. Nós vamos a ficar a sós mientras nós fiquemos quietos e não abramos nossos corações para novas realidades. Olhando estes ladras indiferentes, continua a história dizendo assim: mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe, e deitou, deu-lhe óleo, vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem este homem, e tudo o que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Então, temos em câmbio aqui a figura do samaritano. Alguém que tem compaixão. Então, tem estes aspectos. Em realidade, 4 aspectos. Os ladrões, os indiferentes, o samaritano e o hospedeiro. O samaritano é aquele que utiliza a compaixão.
e hospedeiro que fica comprometido porque tem uma obrigação. Então, encontramos 4 tipos de pessoas. Pessoas que roubam a paz, pessoas que são profundamente indiferentes, pessoas que têm compaixão e pessoas que não têm mais jeito porque tem que fazer. É a sua obrigação. Aonde é que estamos, cada um de nós? Somos capazes de reconhecermos? Porque se somos capazes de reconhecer as nossas próprias características, então nós vamos a poder resolver a nossa solidão. Ficar na queixa, ficar nas dúvidas, simplesmente não adianta frente a tudo isto. Nós deveríamos fazer alguma coisa para, em verdade, começar a mudar e trazer novas realidades para a nossa vida. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus fala: então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Qual daqueles é o próximo? Então, aqui faz outra colocação interessante, Jesus. Não falou qual é a pessoa mais humanizada, qual deles se comportou bem com aquele homem, qual deles enxergou que aquele que estava caído era o próximo. Não. Sim? Ele pergunta, sim, qual deles foi o próximo? Qual deles 3 te parece ter sido o próximo? Então, ser próximo não significa ser uma pessoa simplesmente que está perto da outra. Não significa somente ser uma pessoa que compartilha um lar. É uma característica que traz à consciência compaixão. Então, é assim que Jesus, no próximo item 3 desta história, fala assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então, o próximo é aquela pessoa que tem humildade e caridade. Mas a humildade e a caridade, como pode preencher a solidão e o vazio existencial? Quando nós começamos a ser pessoas caridosas, pessoas humildes, somos capazes de trocar com o próximo. Somos capazes de subir de nível ou baixar um nível, porque aquilo não vai ser de importância. O importante vai ser compartilhar. A verdadeira caridade é compartilhar. A verdadeira caridade não significa gear, encher o estômago do outro, a barriga do outro. A verdadeira caridade é uma doação que nós temos, uma doação com humildade. Se bem nós podemos ajudar materialmente os outros, aquele acto moral que conleva à caridade significa enxergar a outra pessoa como um ser espiritual profundamente importante. E sempre existem pessoas, mas eu sou muito humilde. E
E eu sou muito caridoso. E as pessoas me tratam mal, as pessoas sempre pagam mal. Então, uma pessoa que gosta de fazer coisas para os outros, mas não necessariamente é o próximo. Ser uma pessoa proativa não significa que seja o próximo do outro. Ser uma pessoa compassiva converte a você, eu, em próximos. Portanto, todas estas colocações são tão importantes para que nós compreendamos a importância de enxergar os sentimentos, de chegar aos corações das outras pessoas, de flexibilizar os nossos comportamentos, as nossas ideias. É tão importante que nós sejamos o suficientemente sensíveis para compartilhar com o outro. E ali sim, naquele momento, poder vivenciar a caridade. Mas a solidão, sim, a solidão não é mesmo prejudicial. Nós, muitas vezes, gostamos de estar a sós. Podemos ler um livro, podemos fazer uma atividade que preenche o nosso tempo, o nosso pensamento, e até gostamos. Mas a solidão, quando ele traz sofrimento, quando é causa de sofrimento, pela escassez de momentos, onde nós não conseguimos conectarmos com os outros emocionalmente, então começamos a ter um verdadeiro problema. E ali mesmo nós podemos ver pessoas que têm muita popularidade, que têm muita fama, que estão rodeados de pessoas e ainda assim ficam a sós, ou têm aquele sentimento de solidão. É o mesmo sentimento de solidão que tem o doutor da lei, que pergunta quem é o próximo. É sentido de solidão mais vazio existencial. Não é capaz de reconhecer o outro. E me desculpe por bater a mesma tecla. Nós devemos começar a enxergarmos como seres espirituais. E nós devemos começar a enxergar o próximo como seres espirituais. Pero tudo isso, para começar a enxergar o outro como ser espiritual, deveria começar com eu. Eu sou que tenho que enxergar-me. Eu sou que tenho que trabalhar. Eu tenho que convertir-me em próximo das outras pessoas. Porque ali pode ter a possibilidade de interagir, de fazer as coisas melhor, de compreender o próximo, verdadeiramente de criar lembranças que permitam crescer e que nos permitam evoluir em conjunto. Porque a lei de sociedade está feita assim, a lei de sociedade faz que todos nós comecemos a trabalhar em benefício dos outros. Muitas vezes nós não damos importância a tudo aquilo que estamos fazendo. Enxergamos a nossa labor, o nosso trabalho e pensamos que é muito insignificante. Mas, desde o trabalhador mais escondido que existe, a pessoa que creia que faz o trabalho mais simples do mundo, sempre tem outras pessoas que vai beneficiar indiretamente. Portanto, aquele universo de troca no qual nós vivemos exige que nós saiamos de nossa comodidade para começar a criar uma realidade em conjunto. Somente assim todos nós podemos compreender. Somente assim podemos levantar o caído. Somente assim podemos ajudar-nos.
e enxergar também a Deus nos olhos das outras pessoas. Mas, deixando um pouco a parte filosófica também, que é muito interessante, gostaria de trazer alguns pontos que podem ajudar a fazer um pouco mais dinâmico, a preencher a nossa solidão. E também a trabalhar de outro jeito os nossos vazios existencial. Portanto, aquela frase, conhece-te a ti mesmo, é necessária neste momento. O que você quer? Essa é a primeira pergunta que cada um de nós deveríamos fazer. O que quero? E quando nós falamos de o que queremos, deveremos revisar algumas coisas. Qual é o conceito que eu tenho de mim mesmo? Porque todos nós temos conceitos de nós mesmos. Algumas pessoas têm conceitos muito endurecidos, muito equivocados. Algumas vezes maximizam a sua imagem pensando que são mais que as outras pessoas. E outras vezes minimizam a sua imagem pensando que são menos que as outras pessoas. Qual é o conceito que eu tenho de mim? É uma coisa que nós deveríamos responder e esclarecer, tomando em conta que, ao ser espíritas, deveremos tomar vários conceitos espíritas. A primeira coisa é a inteligência. Nós somos inteligência. E a segunda coisa, somos seres morais. Somos seres éticos. E quando partimos de ali, então nós podemos conformar um conceito que é sadio para a nossa própria vida. No mundo, muito se fala em uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida, preferindo-se a pessoa extrovertida. Porque a pessoa extrovertida tem maior facilidade de palavra. Porque a pessoa extrovertida pode desenvolver-se de uma melhor forma nos grupos sociais. Mas a pessoa introvertida é aquela pessoa profundamente reservada que tem muita dificuldade de emitir uma opinião ou de aparecer dentro de um grupo. Mas as duas têm a tendência a sofrer. Existem verdadeiramente pessoas introvertidas e extrovertidas? Existem pessoas com maior facilidade de ação dentro de grupos sociais. E existem pessoas com menor facilidade, sim. Mas, se nós começarmos a olhar verdadeiramente, se começamos a enxergar o nosso conceito e o que queremos verdadeiramente, sobretudo o que queremos vivenciar, então vamos a sair destes dois conceitos para simplesmente ser. Ser seres originais. Ser seres naturais que podem conectar-se com as outras pessoas. Todos nós temos hábitos e gostos. Esses hábitos e gostos que todos nós temos, deveremos respeitá-los, a menos de que sejam daninhos para a saúde. Mas muitas vezes esses hábitos e esses gostos fazem uma autoexclusão, uma autoexclusão da vida social, por orgulho. Em vezes, temos essa falsa identidade de que não encaixamos nos grupos, o que nós pensamos com maior claridade que as pessoas que estão naquele grupo. Portanto, eu me excluo de todas as atividades que fazem aqueles grupos. E
deixam de interagir com aquelas pessoas. É o caso do indiferente. Aquela pessoa que sabe que a sua inteligência pode ser beneficiosa para os outros, mas que prefere caminhar, passar sem ver, para não envolver-se, porque é muito mais cômodo não envolver-se. Porque quando nós não estamos engajados, comprometidos, então fica bem mais fácil viver, mas também ficamos mais a sós. Deveríamos aprender a aceitar a diversidade de pessoas. E aquela diversidade de pessoas são critérios diferentes, pensamentos diferentes, gostos diferentes, forma de falar diferente. E quando aceitamos aquelas diversidades, aquelas pessoas tão diferentes, então nós estamos começando a trabalhar a compaixão, a tolerância como um meio para compreendermos, não como um meio de aguentarmos. Quando eu aceito as diferenças, então estou começando a ser próximo. Mas também deveremos nós conectarmos com as pessoas que têm interesses iguais aos que nós temos. E quando nós nos afastamos dos grupos, nós nos afastamos das outras pessoas, então vamos a ter dificuldade de reencontrarmos com almas queridas, ou vamos a ter a dificuldade de identificar aquelas pessoas que têm características similares às nossas e que podem criar uma boa amizade. Portanto, nós deveríamos manter uma atividade em grupos diferentes. Eu sei que é pela pandemia e todos os acontecimentos fizeram que seja muito difícil a convivência em pessoa, né? E a maioria das vezes nós estamos reunindo de um jeito virtual. Mas é importante que, mesmo que sejam poucos, uma ligação telefônica, uma videochamada, quiçá ficar para um café com muito poucas pessoas ou que somente com uma amizade, permita que nós comecemos a trabalhar esse vazio existencial. O nosso vazio existencial é não procurar o coração do outro, é não tentar fazer algo para aliviar o coração do outro. Porque os seres humanos ficamos felizes quando nós encontramos utilidade em nossa existência. Quando eu sou útil na vida do outro, então eu me sinto feliz. Aquela qualidade de serviço faz parte da natureza humana, porque todos servem dentro do universo. As estrelas, os satélites, todos eles têm um compromisso grande, levar o equilíbrio. A natureza que provê os alimentos, os animais, que fazem parte da natureza e que levam aquele convívio para espalhar as belezas naturais. Os seres humanos, que deveríamos explorar eticamente a natureza, nos faz relembrar que todo é solidário. Portanto, a nossa natureza íntima é a solidariedade. A nossa natureza é o amor. É aquela necessidade de amar, mas também sentir o amor do próximo. Quando reconhecemos isto, então verdadeiramente nós começamos a ser ativos em nossa vida.
e compreendemos e aprendemos muitas coisas. Em verdade, começamos a entender a vida de uma forma diferente. Aquela solidão que nós temos vai começar a transformar-se em uma plenitude, porque vamos a sentir a todas as pessoas mais perto do nosso coração. Portanto, nós precisamos da ajuda dos outros. Existem tantas vezes que eu he escutado, eu não gosto de pedir ajuda para ninguém, porque prefiro que as outras pessoas me devam um favor que eu dever favor para os outros. Quizá você não ha falado também isso, que é melhor que os outros devam um favor para a gente, a que eu que tenha que dever um favor para o outro. E muitas vezes é somente orgulho, é falta de visão, é falta de enxergar a nossa própria natureza. Portanto, não recuse qualquer ajuda disponível. Aceite toda ajuda que possa apresentar-se para você. E se você não quer aquela ajuda, vale a pena olhar-se profundamente. Por que você não aceita? O que está por trás de tudo isso? Aceite toda ajuda, qualquer ajuda disponível. Porque existe uma coisa, a obsessão em conseguir tudo por conta própria é irracional e destrutiva, não construtiva. Aquela ideia de que eu vou conseguir todas essas coisas, eu sozinho para demonstrar a todos. E a gente, às vezes, diz, né, eu vou conseguir tudo, eu sozinho, com minhas próprias forças, e depois vou restregar na cara deles, vou mostrar na cara deles que não fizeram falta na minha vida. Solidão, vazio existencial. Ainda não é próximo. Não identifico o próximo por quê? Porque eu mesmo não sou o próximo. Buscar o apoio da família e dos amigos ajuda a quebrar esse sentimento de solidão. Quizá não com todos os membros da família se consiga ter um bom relacionamento, mas com alguns sim. Quizá existem vários tipos de amigos. Amigos que são leais somente nos bons momentos. Amigos que são passageiros, estão aí porque depois nunca mais. E existem aqueles amigos leais que estão sempre, em todo momento. Nós deveríamos saber em que relacionamento de amizade deveríamos investir. E deveríamos investir em aquelas pessoas que têm reciprocidade enquanto o amor. Quando nós fazemos aquele investimento, então vamos a deixar a solidão. Falar sobre como nós nos sentimos é uma atividade que pode se tornar terapêutica e, por outro lado, nos aproxima de possíveis soluções, às quais antes não tínhamos acesso. Quando nós falamos com outra pessoa o que estamos sentindo, a problemática que temos, não significa que seja uma queixa. A gente precisa falar. Porque aquelas palavras em ouvidos certos, permitirão que nós
poderamos descobrir novas soluções, que nós poderamos encontrar novas formas de tratar aquela problemática. Por isso é importante começar a enxergar o outro, começar a aproximar-se do outro, começar a servir também o próximo. Porque desse jeito nós vamos a começar a ter maior confiança nos outros. Todos somos seres humanos e todos somos factíveis a cair. Não é importante a confiança no próximo, é importante a confiança em você. Porque quando nós temos autoconfiança, então podemos confiar no próximo. E se o próximo cai, a minha autoconfiança é inabalável, porque é minha. Portanto, nós deveremos sair daquela zona de conforto e começar a participar de eventos sociais. Bom, pelo menos eventos online, né? Como este, que podemos. Mas também de algumas visitas de alguma pessoa com a que podamos conversar. Porque se não é assim, nós poderemos começar a experimentar problemas depressivos. E se nós começarmos a experimentar problemas depressivos, há que agir imediatamente. Seja com uma ajuda médica, terapêutica, psiquiátrica. Portanto, quando nós ficamos imóveis, sem ter contato com as outras pessoas, nós começamos a enfraquecer energeticamente e emocionalmente. Tudo converte-se em uma coisa cada vez mais difícil de fazer. Por isso, nós temos que obrigar-nos a participar de coisas, de falar com as outras pessoas, de interagir com as outras pessoas. Mesmo não tendo vontade. Quando nós começamos a obrigar-nos, então deveremos ter uma atitude positiva. E essa atitude positiva, ao longo tempo, ou a um curto prazo, vai dar um bom resultado. E vamos a ter todos aqueles benefícios. E uma coisa também importante, desenvolver assertividade. Portanto, quando estamos em uma reunião, procuremos envolver-nos na conversa. Não se pergunte em você qual é o melhor momento para intervenir, qual é o melhor momento para falar. Fale, simplesmente fale quando você acha que foi o momento. Apenas diga o que você pensa com clareza e um tom de voz firme. Isso é assertividade. E quando nós utilizamos esta assertividade, então, nós permitimos que as outras pessoas nos enxerguem, que as outras pessoas comecem a conhecer a gente. E tudo fica bem mais fácil. Então, temos estes 5 pontos que são interessantes para todos nós, né? Primeiro, perguntar-se a si mesmo, o que eu quero? Que coisa eu quero? Que conceito tenho de mim? Em verdade, esse conceito, lembre-se que o conceito tem que ser espírita. Nós somos inteligência e somos moralidade. Em outras palavras, ética. Baseado nisso, pode fazer o conceito de si mesmo. Nós temos hábitos, mas não deveríamos enxergar aqueles maus hábitos que nos afastem das outras pessoas. É importante conectar emocionalmente com as demais pessoas. Jamais recuse da ajuda das outras pessoas.
sempre aceite a ajuda das outras pessoas. Não fique quieto, não fique quieta. Compartilhe e participe com os outros. E seja assertivo. Envolva-se nas atividades que os outros estão oferecendo. Participe, não pense muito. E quando tenha que falar, fale com uma voz clara e firme. Portanto, a mensagem de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, fica ali. É presente, é atual. Nos fala de tantas coisas. Quem somos nós? O doutor da lei? Somos aqueles que são indiferentes. Somos aqueles que fazem as coisas por obrigação? Ou somos verdadeiramente o próximo? Os outros padeciam de um vazio existencial. Não se enxergava nem enxergava o próximo. Mas o samaritano sabia. E a saber, possuía todos os recursos para a sua felicidade e para levar felicidade também para os outros. Essas são as minhas palavras, queridas irmãs, irmãos. Se tiver alguma pergunta, estou às ordens. Obrigada, Juan. Deixamos então agora para o Carlos. Se tiver perguntas, por favor, Carlos. Sim. Ok, Juan. Muito bem. Nós temos algumas perguntas que foram aqui coletadas. Vamos ver. A primeira. É normal sentir um vazio? Não, não é normal sentir vazio. Porque, como falei, a nossa natureza é uma natureza solidária. E quando nós não somos solidários, estamos indo em contra da nossa natureza. É como falar, eu não sinto amor. É ir contra da natureza psicológica da própria pessoa. Essa é a resposta. Muito bem. Fazendo uma correlação, de alguma maneira, toca em alguns pontos que você já falou, mas o que tem a solidão a ver com o vazio existencial? Tudo. Porque nós estamos sozinhos, ou nos consideramos sozinhos, não somente enquanto aquela convivência física com as outras pessoas. A pessoa que se sente sozinha é uma pessoa que interiormente está a sós. Não tem a possibilidade de reconhecer a sua natureza espiritual. Não compreende que é um ser espiritual. Então, ali cai somente na categoria de uma pessoa religiosa. Uma pessoa que segue um rito, mas que não compreende aquele rito. E, infelizmente, no mundo abunda tudo isso. Porque tanto a pessoa materialista como a pessoa espiritualista ou até mesmo espiritista, pode ser um espiritista materialista, pode ser um espiritualista materialista, ou pode ser um materialista bem materialista, que não reconheça a natureza do amor, nem das capacidades espirituais que são dadas pelos nossos sentimentos. A solidão e o vazio existencial, então, são sempre negativos, são sempre ruins? São sempre ruins. Não são uma coisa que uma pessoa gostaria de vivenciar. Todos nós queremos combater o vazio existencial. Todos nós queremos combater a solidão. E
pós-pandemia, ainda não podemos falar pós-pandemia, né? Pós-quarentena e tantas quarentenas que se fizeram, né? Em todas as partes do mundo, as pessoas vivenciaram muita solidão, porque muitas vezes nós vimos as características que nós falamos faz um momento, pessoas indiferentes, ou pessoas mal intencionadas, e pessoas boas também que estão ali. Então, nenhum de nós quer vivenciar o vazio existencial porque vai em contra da natureza, da lei de sociedade. Juan, nós podemos dizer que é na depressão que a solidão se torna mais evidente? Quando a pessoa perde o contato, e quando eu falo do contato, não somente do contato físico, sino do contato emocional com outro ser humano, então pode cair em uma profunda depressão. E isso podemos ver, por exemplo, nos casos em nossos lares, né? Pensemos assim, um casal. O casal que está junto, come junto, dorme junto, mas cada um se sente a sós. Mas estão juntos, se olham, falam, passam ação. Mas o que acontece? Não existe uma conexão emocional. E quando não existe uma conexão emocional, então uma pessoa pode cair em uma profunda depressão. Uhum. E tem uma pergunta, mas eu queria direcionar também para um outro aspecto que você acabou de comentar. A pergunta é: o vazio existencial pode ser observado diante de vários lutos e perdas vividos ao longo da vida do indivíduo? Mas, às vezes, como você colocou também, além disso, pode ter o vazio existencial não é a perda da pessoa, mas a perda da conexão com a pessoa. Exatamente. Exatamente. É a mesma coisa, né? Nós somos aprendizes, porque quando nós perdemos a conexão com a divindade, nós experimentamos tristeza e vazio existencial. Sim, a perda da conexão com a divindade é ficar perdido, sem um rumo, sem uma ética que seja própria a nosso comportamento. Uhum. E Juan, por que essa situação do luto, da perda das pessoas, pode provocar esse vazio existencial? Eu coloco essa relação com uma pessoa espírita, trabalhadora, e de repente desencarnou uma pessoa muito próxima, e ela entrou numa profunda depressão. Por quê? Por que pode acontecer, apesar de todo o conhecimento que a pessoa tem? Porque não enxerga a vida futura. Uhum. Infelizmente é assim. Nós, em nossa experiência, nós perdemos uma pessoa muito querida, faz pouco tempo desencarnou, e não deixa de ser difícil. A saudade, a tristeza, a necessidade de ver a pessoa, tudo isso é normal. Mas nós podemos ser como aquele doutor da lei. O doutor da lei sabia de decor absolutamente todas as leis. Amarás, Senhor, teu Deus, com toda a tua mente, com todo o coração, com todo o espírito. Respirou fundo e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Mas aquele mesmo homem pergunta: Ei, Jesus, e qual é o próximo? E Jesus não podia fazer isto, né? Nós hubiésemos podido fazer isso. Ai, Deus meu, aquela pergunta que aquele cara faz. Acaba de falar tudo e não compreendeu nada. Muita letra, pouca prática, pouco raciocínio. Quando a pessoa ainda não compreendeu, é agobiado pelo sofrimento. Por isso é importante
compreender a doutrina, não somente ler a doutrina, vivenciar a doutrina, não somente estudar a doutrina. Se estuda para aplicar. E quando se aplica, se aprende. E quando vem a briga e você não briga, porque você se lembra, estudei uma boa oportunidade para aplicar e não brigar, então você se converte em uma pessoa espírita. E sofre, mas sofre com dignidade. Juan, Norma perguntou como ajudar uma adolescente de 12 anos que apresenta ideação suicida, já está com atendimento psiquiátrico. É com muito amor, escutando com muita seriedade, escutando com muito amor. E saindo de todas as coisas que nós falamos, né? Você tem muitas coisas por que viver, tudo isso, para começar a escutar, para começar a fazer planos juntos. Você que quer vivenciar? Que pergunte para essa criança, você que quer vivenciar? Quais são os sonhos que tem? Eu vou ajudar a que você cumpra seus sonhos. O que ele faz? Quer ser youtuber? Porque agora toda criança quer ser youtuber. Quer ser youtuber? Então eu boto aí alguém que ensine para você para que seja um melhor youtuber. Comprometermos para que aquela alma ferida comece a ter um propósito na sua existência e para que veja que outras pessoas estão também comprometidas com a sua vida. Esse foi a labor do bom samaritano, do próximo. A dona Jupira pergunta, aquela sensação melancólica que às vezes sentimos, mesmo em pessoa extrovertida e participante, seria um vazio existencial ocasional? Não é um vazio existencial. Temos o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Melancolia. Aliás, escrito por Hahnemann, pai da homeopatia. É um dos textos mais bonitos que estão. E, praticamente, nos falam de aquela nostalgia, aquela melancolia que nós sentimos, porque temos aquelas lembranças escondidas no nosso interior, lembranças de pessoas queridas que estão além do túmulo, né? Que estão no mundo espiritual e que um dia queremos voltar a ver. Então, é uma saudade, né? A melancolia. E podem ir umas lágrimas, por que não? Isso é normal. Uhum. Faz parte. Muito bem. E a Isabel perguntou, Juan, você acha que a falta de fé é ponto muito grande no vazio existencial? Não existe falta de fé. Porque se falta fé, é porque não tem fé. Tá? Os espíritas não temos falta de fé. Temos falta de raciocínio. Porque a nossa fé é raciocinada. Então, você precisa ter uma linha de pensamento adequada e estudar a codificação espírita com critério. Sim, respondendo às perguntas individuais. E ali começa a ter uma fé inabalável, que é a fé raciocinada recomendada por Kardec. E o sentimento de vazio existencial pode afetar qualquer pessoa em algum momento da vida? Pode. Pode afetar todas as pessoas, a todos nós nos pode afetar, porque nós temos momentos de fragilidade, nós temos momentos nos quais nós saímos do nosso próprio eixo. Nós temos momentos em que saímos do nosso rumo, mas depois podemos voltar.
Tudo isso é opcional, né? E a solidão e o vazio existencial podem ser uma forma de encontro conosco mesmo? Eu acho que seria o contrário. Eu acho que é uma forma de desencontro com nós mesmos. Porque em aquele momento nós nos estamos reconhecendo. Nos hemos esquecido quem somos realmente. Quando deixamos aquele vazio existencial, quando queremos lutar ou trabalhar para melhorar aquele vazio existencial, então ali começamos a reconectarmos. Quando uma pessoa está conectada consigo mesmo, então não sofre de vazio existencial. E tem uma última pergunta, se não aparecer mais nenhuma. Qual o melhor antídoto contra a solidão e o vazio existencial? Escutar novamente toda a palestra, de princípio ao final, umas 4 vezes. Muito bom, Juan. Terminou a Kemi, não tem mais pergunta. Obrigada. Isso, muito obrigada, Juan. Se ninguém tiver pergunta, então nós podemos encerrar. Pedindo então para você, Juan, agradecendo primeiramente, né? E muito obrigada, Carlos, viu? E obrigada a Adriana pela prece. Então, nós vamos pedir para vocês considerações finais e encerramento com uma prece, por favor. Pode ser? Claro que sim. Então, queridas amigas, amigos, irmãos e irmãs, todos nós podemos experimentar a fraqueza de ser um ser humano. Faz parte da natureza também humana, frágil, que ainda não tem toda a experiência para lidar com todos os dramas que conformam a nossa vida, a causa de nossa própria moralidade. Mas, quando começamos a enxergar que somos seres espirituais, quando começamos a compreender de mesmo que somos filhos de Deus, então a nossa vida começa a mudar. Não se trata de uma posição mística, se trata de uma realidade. Tudo é solidário. Portanto, Deus não abandona se a natureza própria de Deus é a solidariedade, é o amor. E aquela notícia deveria preencher os nossos corações, para esclarecer também as nossas mentes e criar um grande estado de ânimo, ideias positivas que nos permitam avançar e crescer. Procuremos servir, porque quando nós servimos, então nos reencontramos em nossa existência.